Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre leituras do mês. Eu vou contar quais foram os livros que eu li no mês de setembro, dar um pouquinho aí das minhas percepções, sensações e sentimentos em torno dessas leituras. E claro, deixar dicas imperdíveis para vocês. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje de retrospectiva de leituras do mês. Gente, eu adoro gravar esses vídeos, eu sempre me divirto muito. É bom demais poder relembrar as leituras, repassar por essas histórias, pelos meus sentimentos, despertando aqui, se tudo der certo, também o interesse de vocês em torno dessas obras. Então tem muita dica diversa de leitura. Se você está aqui comigo e não está inscrito, se curte esse tipo de conteúdo, este é um canal para você. Aproveite, vá ali abaixo, clique no sininho também, em inscrever-se, assim você recebe todas as notificações deste canal fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico, você pode vir aqui correndo e conferir na hora. Então vamos falar sobre leituras hoje. Neste mês de setembro eu terminei algumas leituras, mas tem algumas que estão em andamento. Então eu vou aqui relembrar primeiramente os que eu li e depois eu falo para vocês o que está em andamento por aqui, tá bom? Então bora lá que tem muita coisa boa. Olhem só, o mês começou com uma chave de ouro esplêndida, gente, não tenho nem muito o que dizer. Aliás, tenho sim, fiz um vídeo longuíssimo sobre este livro e eu espero muito que vocês confiram. Foi uma resenha que me deu muita alegria de gravar, de verdade. Eu pus todo o meu carinho, todos os meus melhores afetos neste vídeo, como eu sempre faço, mas realmente é muito especial poder falar de Otelo, do William Shakespeare, que eu li nesta edição da Dark Side, com tradução do Enéas Tavares e ilustrações do Julien Delval. Esta obra da dramaturgia, essa tragédia do William Shakespeare, que traz uma das personagens mais icônicas da obra do William Shakespeare, que é o Iago, o grande vilão, um dos grandes vilões da dramaturgia mundial. E também, é claro, Otelo, este personagem que dá nome à peça e ao livro, né? Para quem não conhece, um breve resumo, porque eu espero que vocês confiram a resenha. Otelo é um mercador que faz esse serviço para aquela nobreza presente em Veneza, né? Uma velha classe que está sendo atropelada pelas mudanças daquele período que William Shakespeare retrata tão bem aqui. Estão indo em direção a Chipre, uma ilha tomada pelos cristãos, e é muito importante, é claro, para o comércio, para as navegações daquele período. Lembrando que este livro aqui foi pela primeira vez apresentado em 1603. Então, tem todo um retrato social da época. Eu explico bem melhor este contexto para vocês lá na minha resenha. Aqui, o William Shakespeare trabalha, além de questões mais específicas do próprio contexto, como eu falei, como questões militares, né, algumas batalhas que acontecem ali em torno de territórios, também da política da época. Há também aquelas outras questões muito atemporais e muito humanas, como o amor, o ciúme, a inveja, a maldade humana. Aqui a gente tem tipos muito fáceis de reconhecer, não sei se infelizmente ou felizmente, que ainda encontramos nos nossos tempos. É um livro que, como todo clássico, dialoga muito com a gente, especialmente quando toca nestas questões mais íntimas, mais sentimentais. Então Otelo é um homem que irá ser confundido, é um homem que irá sucumbir a este sentimento amargo e que o William Shakespeare escreve aqui como este monstro de olhos verdes, que é o ciúme. É também conhecida como a tragédia do ciúme do Shakespeare, mas particularmente, e eu disse isso na minha resenha, acho que é muito mais do que isso, é um livraço, gente. Realmente muito emocionante, aquele final clássico, né, da tragédia, uma experiência maravilhosa de leitura, tá? E essa edição lindíssima da Dark Side, super bem ilustrada, com um pós-fácil também escrito pelo Enéas Tavares, que é o tradutor, que ajudou muito na contextualização, tá bom? Então essa foi a primeira leitura finalizada. Na sequência, gente, eu li 2 livros da minha biblioteca infantil. Você que me acompanha sabe que este ano eu fui lá para casa da minha mãe e resolvi trazer alguns livros da minha infância para cá, para eu aos poucos ir revisitando essas histórias. Neste mês de setembro, eu então li estes 2, vou mostrar primeiro este aqui, que é
O Gato e o Diabo, do James Joyce, nesta edição antiga que eu tenho da editora Record, com a tradução vamos ver aqui, a tradução de Antônio Ruais, com as ilustrações de Roger Blachon. Gente, quando me deparei com este livro lá na minha biblioteca e vi que era um livro de James Joyce, eu fiquei muito, muito interessada. Esse é um dos livros dos quais eu não me lembrava muito das experiências de leitura durante a infância. Me lembrava muito da capa, mas eu não me lembrava do que se tratava o livro. E eu achei curiosíssimo pelo fato de ser do James Joyce, né? Eu adoro esses grandes autores e autores de que gosto muito, que escrevem livros infantis. Eu sempre gosto de visitar esta obra infantil desses autores. E foi uma leitura, gente, foi interessante, foi gostosinha. De todos que eu li até agora da minha infância, foi o que menos me tocou. E eu acho que não só por questão sentimental, mas tem esse fator de essa história, não sei assim, se ela conversa muito, pelo menos comigo hoje, que eu vou contar rapidamente. Então, tem uma cidadezinha lá, né, no interior da França, que possui um grande lago no meio dela, e as pessoas tinham muita dificuldade de atravessar de um lado para o outro, porque só dava para ser por barco, e não era sempre que dava, porque às vezes a água não estava ajudando muito. E então o prefeito desta cidade um belo dia recebe a visita do diabo, e o diabo promete para ele que é capaz de construir uma ponte maravilhosa para a cidade, mas que haveria um preço, e o preço é a primeira pessoa, a primeira alma que atravessasse aquela ponte seria dele. Então é o famoso pacto do diabo, aquele pacto fáustico tão, né, tradicional, clássico da literatura. Acho muito interessante que tenha isso num livro infantil. No dia seguinte as pessoas acordam e tem lá a ponte toda forte, bonita, maravilhosa. Todo mundo fica reunido lá, né, pra olhar a ponte, todo mundo tá muito assustado, surpreendido e feliz, mas o diabo tá lá esperando do outro lado, receber aquilo que lhe foi prometido. Só que o prefeito chega com um gato nas mãos e ele joga um balde de água no gato, o gato sai correndo e vai pro colo do diabo, ou seja, aquela seria a alma, o ser prometido ao diabo. Tem uma graça, né, de como enganar, né, o diabo e tudo. É claro que eu hoje fiquei um pouco triste de saber que o gatinho ia nas mãos do diabo. Os outros livros talvez tenham um fator emocional muito maior do que esse, mas foi muito interessante poder conhecer uma obra do James Joyce para crianças. Então, fica aqui também a minha dica, se você gosta desse tipo de leitura. O outro livro infantil que eu li é este aqui, A Fada Pirada, da Cristina Porto, né, uma escritora brasileira, com as ilustrações da incrível Eva Furnari. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Vozes. E, gente, ao contrário do outro, assim, foi um dos livros que eu mais li na infância. E, assim, imediatamente, ao abrir este livro, ver essas ilustrações e começar a ler o texto, gente, é a mesma coisa de eu ter voltado uns 30 anos da minha vida, uns 30, 25 anos da minha vida, e eu conseguia, juro pra vocês, ouvir a voz da minha mãe falando este texto. Porque foram muitas as vezes que ela leu pra gente, foram muitas as vezes que eu li e a gente divertia muito e a gente repetia, sabe, aquela coisa de ler de novo, ler de novo. E depois eu lia e eu me encantava pelas ilustrações. Olha, gente, é muito, muito fofo esse livro, sério. É muito divertido. Essa personagem é maravilhosa, a Fada Pirada. Tem um namoradinho dela, todo apaixonado, né? E assim, é super rápido, é um livro realmente bem infantil. Mas eu juro, foi um encantamento de leitura. Eu acho que tem eu até pensei em fazer um vídeo, me contem ali nos comentários se vocês se interessam. Mas é esse laço que não se desfaz das leituras que a gente faz na infância. Eu já falei muito sobre isso, eu já fiz alguns vídeos nesse sentido aqui no canal, mas eu penso especificamente em como os sons desses livros infantis e as ilustrações são importantes, são marcantes. Gente, assim, eu já falei de outros, mas é de fato algo que ressoa na nossa alma muitos anos depois, décadas depois. Realmente, assim, esse trabalho feito na literatura infantil de ilustração e o texto, né, muito bem trabalhado, faz toda a diferença.
e como que isso realmente nos marca para sempre, sabe? Então, sou muito feliz de ter tido as experiências e mais ainda de poder reviver isso de certa maneira. Não sei se é reviver, porque parece-me que é viver, né? Eu já sou outra, então foi maravilhoso, de verdade. Lembrando, gente, que todos esses livros que eu citar aqui tem ali abaixo no box de descrição os links para você que quiser comprar. Eu peço, por favor, se você puder, se interessar, né, claro, compre esses livros ou outros, ou até produtos por estes links que eu deixo, porque assim vocês podem ajudar o canal sem pagar mais nada por isso, tá bom? Então vamos dar continuidade. De livros terminados, eu vou deixar a capa dele aqui, porque eu li no meu Kindle um livro de fantasia, um livro voltado para o público jovem, inclusive vejam que coisa mais interessante, né? Esse meu mês foi, de fato, assim, muito, muito diverso. Chamado Caraval, da Stephanie Garber. Agora, se não me engano o nome da autora, vocês me perdoem. E também não vou me lembrar o nome, Lavínia... Agora me esqueci o sobrenome da tradutora, pela editora Gutenberg. É um livro, gente, que eu tenho no meu Kindle há anos. Eu não me lembro quando eu comprei, por quê, indicação de quem, ou como que foi a experiência de comprar esse livro, que é tão diferente, assim, né, do que eu costumo ler ou comprar, né, de livros. E o modo como eu cheguei a ele foi mais curioso ainda. Eu estava um dia procurando alguma leitura no meu Kindle, porque foi um dia que eu tive uma insônia, enfim. E aí, gente, eu comecei a scrollar, né, o Kindle, só que ele é mais lento do que o celular, e às vezes o meu dá uma leve travada, ele é mais lento, né? Gente, foi totalmente aleatório, por acaso, eu cliquei em cima da capa desse livro, abriu esse livro. Eu falei, olha só, quem sabe eu não dou chance, assim, ao real acaso. E aí eu comecei a ler, gente, e achei interessante, assim, porque eu vi que era um livro de fantasia, foi um livro que me trouxe uma certa leveza e aquela sensação de me divertir com uma leitura, sabe? Que é algo que eu estava precisando naquele momento. Tem uma questão de jogo ali, sabe aquela coisa meio jogos vorazes, que mistura fantasia com, sei lá, não sei dizer, uma ficção juvenil interessante, assim, né? Foi me deixando curiosa, eu queria saber o que ia acontecer, como que seriam, né, as fases, as dicas que ela vai seguindo ali e o que acontece nesse universo para onde ela vai fazer este jogo no qual o vencedor pode fazer um pedido, né, pode ter um desejo concedido pelo grande mágico responsável por este caraval. Então tem todo um mistério no ar, tem um romance, e na verdade tem um momento ali que é sugerido que pode haver um triângulo amoroso, né, entre essa protagonista e dois rapazes, ambos muito bonitos, interessantes, misteriosos, né, e tem um sumiço da irmã dela. Então, assim, é realmente um livro que prende, né, a nossa atenção. Então, para mim foi divertido e interessante, mas eu senti, assim, em alguns momentos que a autora, ela pisa muito nas adjetivações, nas descrições. Para mim, pelo menos, soaram um pouco assim, desnecessárias. Tem hora que ela fazia umas construções que pra mim não fazia muito sentido, sabe? Umas descrições que me pareceram forçadas. Alguma coisa ou outra, assim, que são, né, clichêzinhos. Mas a gente, né, às vezes é interessante também ler clichê e ver clichê. Não é sempre que isso... Ai, nossa, que porre ler um clichê. Não. Mas acaba sendo aquela coisa que mesmo você sabendo o que vai acontecer, você fica torcendo, você fica sentindo. Então é uma leitura gostosa. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, mas é uma leitura assim que eu indico para quem quiser se divertir, está procurando uma leiturinha assim bem fluida. Com certeza é um bom livro para esses momentos. É isso. Agora, gente, eu vou só citar muito rapidamente 2 livros que eu comecei ou estou lendo, né, e não terminei. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Essa edição de Madame Bovary que eu tenho é da Martine Claret, com a tradução do Herculano Vilas Boas, que é um livro, gente, que vocês sabem que eu tô lendo há meses. Mas vejam, eu tô lendo, só que eu passo sem pegar ele por semanas. Pra mim, pelo menos, não tá sendo a leitura mais fluida do mundo, sabe? No começo, realmente tava muito, muito truncado pra mim. Depois começou a fluir melhor. Mas eu acho que na metade, né, do livro. Gente, de verdade, assim, eu quero muito
Eu quero muito ler. Ele exige um tempo diferente e eu vou respeitar, e é isso, tá bom? E a gente depois conversa mais sobre ele quando eu finalizar. Por fim, gente, eu comecei a ler este livro aqui, esse calhamaço, pra variar, né? Que é Fogo e Sangue, do George R. Martin, pela editora Suma, com a tradução do Leonardo Alves e da Regiane Winiarski. Eu já comentei com vocês aqui no canal, em outros momentos, que eu gosto bastante deste universo. Eu já li 4 livros do Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou, né, a série Game of Thrones. E aí a série acabou, eu fiquei com muita raiva da série na época, mas eu em algum momento volto às crônicas. Só que aí eu estou assistindo House of the Dragons, que é outra série, né, baseada neste livro aqui. Conta a história da família Targaryen, pra quem assistiu Game of Thrones, que é a família da Daenerys, né? Começa lá no comecinho com Aegon Conquistador e segue até chegar ao ponto em que a série começa, né? Já num ponto ali de disputa pelo trono entre alguns dos Targaryen. Este livro, inclusive, é como se fosse um livro de história. Então, é escrito por um arquimestre, né? Então, ele vai contando a história de acordo com as anotações, as cartas, os registros, né? Então, eu acho muito interessante, que eu sempre fui fã de história, assim, minha matéria predileta sempre foi história. Dentro desse universo que eu adoro, um livro de fantasia, então, descreve, né, os palácios, os dragões, o que aconteceu com rainha, com aquele rei, e o que aconteceu naquele dia, o que aquela reunião decidiu. Então, assim, coisas muito gostosas. É o tipo de leitura, como eu falei pra vocês, esse mês estava muito pesado pra minha cabeça, então eu falei, gente, eu quero muito ler, pra me divertir, eu quero muito ler algo que me faça apaixonar. Como eu tava assistindo a 2ª temporada da série, eu falei, gente, por que não, né? Eu sempre gostei tanto desse universo, gostei muito dos outros livros do George R. Martin que eu li, resolvi conhecer a história, me aprofundar, e, nossa, eu tô fazendo várias anotações, grifando coisas, porque, assim, olha, o modo nerd liga e vai pro último grau. Adoro, gente, adoro. O meu lado nerd é, assim, muito empolgado. E é isso, gente. Foram essas as leituras que eu fiz, que eu comecei. Muito interessantes, né, e bastante diversas. Eu espero que vocês tenham aqui pegado dicas, se deliciado junto de mim, relembrando todas essas leituras. Agora eu espero que a gente possa conversar ali nos comentários. Quero saber o que vocês leram também no mês de setembro, me indiquem aí. Eu realmente pego dica, viu, gente? Eu vou lá, anoto, ponho na minha wishlist da Amazon, inclusive se vocês quiserem dar uma olhada nessa lista, também eu deixo o link ali abaixo. E é isso, né, gente? A gente conversa, troca muitas ideias aqui. Eu agradeço muito para vocês que estão aqui comigo. Não se esqueça, por favor, antes de ir embora, de deixar aquele joinha que é importante. E quem sabe você compartilha esse vídeo com amigos que estão em busca de dicas de leituras interessantes. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!